Vamos passar para a exposição da palavra de Deus. Como herança de uma igreja reformada, nós pregamos as escrituras de forma contínua, lectio contínuo, onde nós pegamos cada livro das escrituras e expomos, porque a palavra de Deus tem essa ordem lógica. A Bíblia não é entendida por fragmentos, a Bíblia é entendida de forma geral. E nós então pregamos a palavra expositivamente desta maneira. E graças a Deus por isso. E hoje especificamente nós vamos meditar em Provérbios capítulo 8, dos versos 12 a 21. Particularmente este é, já há algum tempo, um dos meus textos preferidos das Escrituras. Na semana passada vocês viram já a introdução dele pela exposição por meio do presbítero Alberto. E hoje e também na próxima semana nós vamos dar continuidade à exposição de Provérbios 8. Provérbios capítulo 8, dos versos 12 a 21. Acompanhe atentamente a palavra do Senhor que diz o seguinte: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho do conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que possa nos conduzir, nos ensinar neste momento de exposição. Ó Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, porque nos permite cultuá-lo, exaltá-lo, conforme nos mostra e nos ensina a tua palavra. Ó Senhor, neste momento nós estamos diante da tua palavra, para sermos alimentados, para sermos instruídos, Senhor, para aprender mais acerca da tua verdade. E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ensine mais uma vez, que o Senhor nos mostre a verdade do texto sagrado e que esta verdade nos leve a um apreço maior à pessoa de Cristo Jesus, acima de tudo, do nosso Redentor, do nosso Salvador. E que possa, Deus, mudar o nosso ser cada dia, para que reflitamos Cristo neste lugar, para que sejamos uma igreja pura e santa, apegadas à verdade de quem é o nosso Senhor e quem devemos ser nele. Para entender que o nosso papel neste mundo não é buscar as riquezas que são passageiras, que a traça corrói, que o ladrão rouba, mas buscar as riquezas infindáveis do reino do Senhor, os atributos que nós herdamos de Cristo Jesus. Que nós possamos nos empenhar a isso, Senhor, que o mundo morra, que os nossos planos, ó Deus, sejam altamente secundários diante de nós e que possamos prosseguir e querermos a cada dia sermos cristãos, vivermos para a glória do Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus, nosso Salvador, que morreu por nós. É em nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, o nosso Deus é um Deus cheio de atributos, dotados de atributos. E o que são atributos? São qualidades, propriedades ou características de um ser. E a teologia sistemática, por exemplo, divide esses atributos de Deus, atributos divinos, em duas categorias.
Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Quando fala de atributos incomunicáveis, são os atributos que pertencem somente a Deus e não são compartilhados com as criaturas. Por exemplo, a autoexistência do Senhor. Deus existe em si mesmo, Ele é perfeito em si mesmo. A sua imutabilidade, o Senhor não muda, mas os homens sim. A sua eternidade. O Senhor é eterno, onisciência, onipresença, onipotência. Então são atributos, características que pertencem somente ao Senhor e não são compartilhados com aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Mas existem os atributos comunicáveis de Deus, que Deus em certo grau compartilha com os seres humanos feitos à sua imagem. Por exemplo, amor. Justiça, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O homem é dotado de capacidade de amar porque foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Justiça, santidade, bondade, misericórdia, graça, paciência, dentre outras coisas que tem como origem o próprio Deus. E Ele cede àqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Agora, o que é interessante, olhando para este texto aqui, meus irmãos, em especial, é que esse texto fala da sabedoria de Deus, que agora é apresentada como uma pessoa, não como um sentimento, uma virtude, uma característica, mas como uma pessoa que é cheia de atributos divinos. E que esses atributos que a sabedoria tem são comunicáveis, são compartilháveis com outras pessoas. Olha que interessante. Mas a quem são compartilhados? E de que maneira os são compartilhados? É isso que nós aprenderemos nesta noite, meus irmãos. Queridos, o capítulo 8 do livro de Provérbios é uma poderosa exaltação à sabedoria de Deus. E retorna para aquilo que já vinha aparecendo lá no capítulo 1, dos versos 20 a 33, onde a sabedoria começa a discursar como uma pessoa, alguém personificado, é uma figura eloquente e essencial. Longe de ser um mero conceito, a sabedoria é apresentada como alguém preexistente no livro de Provérbios. A criação do mundo está intrinsecamente ligada a Deus e a sua obra. Na semana passada nós vimos dos versos 1 a 11 que a sabedoria de Deus, ela tem um papel de clamar em alta voz. Ela proclama verdades do Senhor e que as suas palavras são justas e verdadeiras. E que a sabedoria vale muito mais do que o ouro, do que as joias, do que as riquezas que podem existir neste mundo. Então vai se atribuindo uma figura à sabedoria, valor à sabedoria, importância à sabedoria. Mas é importante também nós observarmos que a partir do verso 4, apesar do pronome vós utilizado para se referir aos homens que estão sendo chamados a ouvir a sabedoria já começa a falar de si mesmo na primeira pessoa. Falar dos seus benefícios, das suas instruções, desse valor que ela tem. Mas no verso de número 12, mais uma vez ela continua se qualificando na primeira pessoa para falar dos seus atributos. O que ela tem, quais são as suas virtudes e que esses atributos são comunicáveis. E nós vamos ver principalmente aqui dos versos 12 a 16, que esses atributos comunicáveis da sabedoria, em primeiro lugar, capacitam os homens para governar com justiça e discernimento. Capacita os homens para governar com justiça e discernimento. Veja comigo novamente o verso de número 12. Diz assim: a sabedoria moro com a prudência, ou pode também ser traduzido como tenho a prudência por morada, e conhecimento de bons propósitos acharei. Na tua Bíblia, NAA, está assim: e disponho de conhecimento e de conselhos, mas uma tradução mais próxima do texto hebraico traz essa ideia de achar algo.
E quando fala que a sabedoria tem prudência, significa que ter a habilidade de ser perspicaz, inteligente e cuidadoso ao lidar com situações, agir com sensatez. E essa prudência, conforme o texto, conduzirá a sabedoria que fala ao conhecimento sempre de bons propósitos. Um conhecimento contínuo, a capacidade de agir com o discernimento correto que verdadeiramente importa na vida. E sobre o que está sendo dito aqui? Simplesmente engloba tudo que foi visto nas instruções do pai ao filho. Veja que desde o capítulo 1, os discursos começam: filho meu, ouça as minhas palavras. E a palavra do pai traz toda a ideia até aqui do que a sabedoria tem e continuará tendo, queridos irmãos. E nós temos aqui uma indicação de que a própria sabedoria exibe o papel de uma pessoa que crê e busca a virtude o tempo todo. É a partir disso, então, nós já podemos aplicar a nossa vida e entender, queridos, que quem tem essa sabedoria de Deus, naturalmente terá e buscará constantemente essa prudência que reflete o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E leva a prudência, e leva a diligência, e leva a cumprir a vontade do próprio Deus. Então aqueles que têm essa sabedoria na própria vida são pessoas que refletem isso também. O que é que você tem buscado na tua vida? Qual é o alvo da tua busca? O que é mais importante para você? O que você tem refletido? A busca por sabedoria, a própria sabedoria de Deus ou outra coisa? Aqueles que têm a sabedoria vivem pela sabedoria, demonstram a sabedoria, buscam a sabedoria de Deus o tempo todo. E devemos nos atentar a isso. Agora o verso de número 13 apresenta um contraste crucial e define a postura ética da sabedoria. Parece que foi um comentário colocado aqui simplesmente no meio do texto, não. Tem ligação, porque é dito aqui que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. A sabedoria que personifica o temor do Senhor lista então as coisas que ela odeia porque tem o temor do Senhor. E o que é? Soberba, que significa arrogância, orgulho excessivo. A ideia de arrogância também no texto aqui é uma variante da soberba, um senso inflado de autossuficiência. Nos tempos antigos esse termo era utilizado para aqueles que não se sujeitavam às autoridades, principalmente quando elas estavam corretas também. O que mais? O mau caminho, a conduta perversa, um estilo de vida que se desvia dos princípios do Senhor, boca perversa que subverte a verdade, ou seja, uma boca mentirosa. Essas disposições pecaminosas são antônimas e antagônicas ao que é pautado na lei do Senhor e se assemelha a 7 coisas que o Senhor abomina. Está lá em Provérbios 6, de 16 a 19. E a sabedoria de Deus ecoa ódio por aquilo que Deus odeia, porque carrega o princípio do temor do Senhor. Isso nos lembra, queridos, que onde existe tais disposições pecaminosas constantes, não existe o temor de Deus. Onde existe soberba, arrogância, mentira, altivez. Eu não sei quantos de vocês aqui já assistiram um filme ou a série de filmes MIBs Homens de Preto. É um filme bastante conhecido, sempre passou na televisão, hoje é muito fácil de você ver nos streamings da vida aí. E uma das coisas que me chamava a atenção nos Homens de Preto é como eles conseguiam identificar os extraterrestres pela forma com a quais eles se comportavam. Apesar de se parecerem fisicamente com seres humanos, agiam como ET. E esses homens tinham uma capacidade de ver ali quem de fato não era um ser humano. E por que eu estou dizendo isso? Para ilustrar, queridos, que uma pessoa pode até ter uma capa de piedade. A pessoa pode até ter uma capa de sabedoria, mas suas ações não se assemelham com aquilo que o Senhor abomina. As suas ações, na verdade, se assemelham com aquilo que o Senhor abomina. Essa é a forma correta.
Diz, eu pertenço ao Senhor, eu tenho o temor do Senhor, mas as suas ações são totalmente diferentes. E muitas dessas pessoas estão inseridas na lista que nós lemos em 1 Coríntios, mas também são arrogantes, prepotentes, mentirosas, dentre outras coisas. Então não adianta dizer assim, eu tenho temor, se a nossa vida, se o nosso comportamento não é coerente. Isso mostra que falta o temor do Senhor. O temor do Senhor na nossa vida. Queridos, o verso 14 vai mostrar que somente a sabedoria detém então os atributos benéficos ao homem. É interessante nós observarmos que tudo que é de ruim, que é contra a lei de Deus, provém do pecado, do mundo, da carne. Mas tudo aquilo que é benéfico para o homem vem do próprio Deus. E a sabedoria começa a falar que ela tem coisas que se assemelham ao próprio Deus. Ela diz o seguinte, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. A sabedoria aqui reitera que o conselho, o entendimento e a fortaleza são suas. Mas eu chamo tua atenção aqui porque a forma que este versículo está escrito no texto hebraico enfatiza que essas qualidades não apenas existem em posse da sabedoria. É minha, pertence a mim, mas também estão à disposição como instrumento na mão. E diz assim, eu dou a quem eu quiser. Eu sou capaz de dar. Quando se olha para o texto, fidedignamente apresenta essa verdade. Porque justamente a sabedoria vai doar graciosamente justiça e competência para a vida pessoal e para a governança comunitária. É isso que está escrito aí dos versos de 15 a 16. É por meio da sabedoria que os reis governam, decretam justiça e os príncipes e juízes da terra conseguem governar. E é de conhecimento dos irmãos, queridos, que, por exemplo, ter um assistente ou alguma ferramenta digital que se auxilie nas tarefas diárias deixa a vida um pouco mais fácil às vezes. Eu estou de olho aí num aplicativo chamado Meu Assistente. A gente sabe que organizar a vida quando você tem muita coisa para fazer e você tem que lidar com finanças dentro de casa. Todos nós somos assim, temos que lidar com finanças, com trabalho, com família. E aí quando você tem a agenda é ótimo, mas até mesmo para preencher a agenda, às vezes é difícil. Então você vai procurando coisas mais práticas. E eu vi um aplicativo chamado Meu Assistente, que você vai falando no próprio WhatsApp, você vai mostrando as suas necessidades sobre finanças, outras coisas, você vai falando áudio mesmo, e ela começa a levar para a tua agenda e gravar tudo ali. Eu falei, olha que legal, ter essa assistência para lidar com as coisas do dia a dia é bom. Para quem quer emagrecer, por exemplo, fazer exercícios físicos corretos, procura-se um personal. No relacionamento conjugal, por exemplo, os maridos têm as esposas que os auxiliem e vice-versa também. As esposas têm os seus maridos para auxiliá-los em bons momentos, em decisões, em coisas difíceis, vida com Deus, dentre outras coisas. A nossa igreja, por exemplo, queridos, elas não veem os presbíteros como auxiliares. O pastor é presbítero docente e os presbíteros são presbíteros regentes. Todos são pastores da igreja. Os presbíteros do nosso conselho assim o são. Mas eu louvo a Deus porque, como pastor, tenho presbíteros que me auxiliam. Nós temos um aqui na nossa igreja, mas do nosso conselho é assim também. Porque se a gente for seguir só a nossa cabeça, né, além de ferir as escrituras com aspecto episcopal, né, como se tivesse um cabeça ali dominando todas as coisas, e não é bíblico isso, a gente precisa de irmãos que nos auxiliem a viver, a entender a verdade e juntos podermos conduzir a igreja do Senhor. Então, ser assistenciado por alguém em alguma coisa tem o quê? Vantagens. Sempre tem vantagens. E a sabedoria se apresenta aqui como aquela que é assistente perfeito para quem governa, para quem julga, para quem está à frente de coisas importantes. E isso, queridos, é muito propício ao livro de Provérbios, porque eu tenho ensinado a vocês que Provérbios também provavelmente foi escrito com o intuito de orientar jovens da monarquia.
Jovens que faziam parte não apenas da monarquia de Israel, mas de outros povos da época que vinham até Salomão. E eles precisavam entender como eles governariam bem os seus reinos. E a resposta é clara, por meio da sabedoria de Deus. Agora, observe uma outra coisa aqui. Tem uma indagação. Por que vivemos, por exemplo, em um país, em um mundo, onde boa parte dos que governam são corruptos? Onde boa parte daqueles que governam são tolos, são mal intencionados, retiram do povo, não demonstram empatia, amor, dentre outras coisas. E a resposta é clara diante do texto: porque não têm a sabedoria de Deus, porque não buscam a sabedoria de Deus, porque não consideram as Sagradas Escrituras como fonte para governar. Seguem apenas o coração, mas o coração do homem ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. O homem por si mesmo está lançado no pecado e as suas ações elas vão para distante de Deus. Então, se alguém te perguntar por que o nosso país é assim, porque existe corrupção na política do mundo, leia esse texto. Porque falta a sabedoria do Senhor, mas não apenas a sabedoria de quem está lá, mas também de quem coloca. Sabe uma coisa que não dá para eu entender até hoje? É como pessoas que dizem ter a sabedoria do Senhor, na hora que estão votando para prefeito, estão votando para deputado, senador, presidente, tá lá a cartilha do camarada. Apoia aborto, apoia o liberalismo, apoia a agenda woke, tem um histórico horrível diante da justiça e da sociedade, não tem projetos que somem a sociedade, não tem projetos que desenvolvam em todas as áreas possíveis, seja no âmbito que for da política, para o bem da sociedade. Mas aí muitos que dizem ter a sabedoria bate no peito: é o meu candidato, é o meu ídolo, esse aqui é a esperança para o Brasil, e vai lá e vota. Isso não acontece só aqui, mas em outros lugares do mundo. E aí quando as coisas acontecem, meu Deus, eu não sabia, porque foi tolo. Porque deveria votar correto. Não é que nós prevemos o futuro, mas nós temos a capacidade de pensar e agir sabiamente. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes nós vamos votar e a gente ora por isso, para que o Senhor nos direcione. Então, queridos, nós devemos compreender por que há corrupção, porque há falta de sabedoria em conduzir as coisas, e nós devemos nos atentar a isso. Mas há outro grande problema, queridos, a nós observarmos. Nós devemos compreender que não apenas lá fora, mas também dentro da igreja do Senhor, só governa corretamente quem tem a sabedoria de Deus. Aqueles que estão na liderança da igreja, aqueles que fazem parte da liderança da igreja, não tem como ser justo, não tem como ser agradável, não tem como fazer as coisas bem se não for por meio da sabedoria de Deus. Não adianta se apegar ao próprio pensamento, à própria capacidade. Nós dependemos do Senhor para tudo. E devemos, nas nossas demandas aqui na casa do Senhor, nas nossas responsabilidades, nos lançar aos pés do Senhor, dizendo: nos dá sabedoria para fazer conforme a tua vontade. Portanto, isso fica para nós muito claro, queridos. A retidão não é apenas o foco adequado para o indivíduo, mas também a base para um governo justo. A Bíblia não diz que somente os servos de Deus julgam e governam com sabedoria. Aí está Ciro, por exemplo, está lá em Isaías capítulo 45, que é dito como um servo do Senhor, e Dario, que graciosamente foram usados, mesmo sendo pagãos, para conduzir o povo de Deus e a história do povo de uma maneira que estivesse alinhado com a vontade do Senhor. Mas devemos entender que só há governo justo por meio da sabedoria que somente Deus pode dar. Agora vamos expandir um pouco mais isso aqui. A sabedoria de Deus afeta
toda a área da nossa vida. É isso que nós estamos vendo até agora. Na forma de governar, de falar, de agir, de refletir essa sabedoria. A sabedoria envolve moralidade prática e se refere à habilidade de se comportar de acordo com a vontade de Deus. É isso que está ficando claro aqui. Um homem e uma mulher sábio em Provérbios são aqueles salvos que têm a capacidade de fazer o que agrada somente a Deus. Portanto, queridos, os atributos comunicáveis da sabedoria de Deus nos mostra que é o Senhor que capacita para governar, capacita os governantes, traz justiça, traz aquilo que é bom, que é agradável, que vai conduzir bem uma sociedade, um povo e vidas. Mas precisamos nos atentar a outra coisa aqui. Eu sei que vocês já estão ouvindo a gente pregando e falando isso a todo tempo quando a sabedoria se personifica. Mas nós precisamos relembrar aqui quem é essa sabedoria. Sabedoria personificada. Tem ficado claro que a sabedoria é uma pessoa, né? É isso que tem ficado claro no livro de Provérbios. Alguns estudiosos do Antigo Testamento conseguem enxergar aqui que, embora a sabedoria não diga claramente eu sou Deus, possui perfeições divinas como a eternidade e realiza operações divinas como a própria criação. A sabedoria disse até agora, eu estava como instrumento na criação. Então que sabedoria é essa? Que é eterna, que é perfeita, que estava na criação, que tem atributos que estão casados com os mesmos atributos do Senhor. Aqui em Provérbios 8, de 27 a 30, você vai ver que a própria sabedoria já existia na eternidade. E o que então que tudo isso significa? E eu vou dizer para você que você pode saber quem era essa sabedoria, porque no Novo Testamento aparece encarnada. No Novo Testamento, a sabedoria de Deus encarna e se torna homem. Quem é? Jesus. Como é que você sabe disso, pastor? Vamos lá. Por vezes, Paulo vai deixar claro em 1 Coríntios 1, 24 e 1, 30, que Cristo não era apenas um sábio, mas a própria sabedoria de Deus dada aos homens. Esse texto fala dos atributos da sabedoria e Paulo em Colossenses 2:23 diz que os tesouros da sabedoria estão escondidos em Cristo Jesus. Os tesouros do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus. Nós já vimos também e veremos aqui que a sabedoria ela estava na eternidade, todas as coisas foram feitas por meio dela. O que é que João diz? E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, queridos, assim, esses atributos que nós vimos aqui só podem existir na vida daqueles que têm a Cristo, na vida daqueles que têm a Jesus como Senhor e Salvador. A sabedoria só habita na vida daqueles que entregaram a Jesus por meio da obra graciosa o seu ser. Jesus chamou, Jesus qualificou, deu fé e essas pessoas soberanamente pelo agir do Espírito se rendem a Ele. E assim então passam a aproveitar de todos os atributos que Cristo Jesus nos dá. Jesus é doador. Jesus doou a sua própria vida, é isso que nós vamos celebrar na ceia há pouco. Jesus, ele se entregou por nós, ele morreu por nós. Ele se deu, sendo cuspido, espancado, se entregando como sacrifício pelos nossos pecados. E comunica a salvação aos seus em todos os tempos. Então quem é essa sabedoria? Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus e a Bíblia deixa muito claro isso. Mas esses atributos comunicáveis da sabedoria não param por aí. E os versos de 17 a 21 diz que além de capacitar os homens para governar com justiça, também capacita os homens para prosperar com fidelidade e retidão.
Provérbios 4:6 diz: não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela a protegerá. Agora no verso 17, a sabedoria diz: eu amo os que me amam, e também me amarão. Os que procuram me encontram. Olha que beleza que aqui há uma reciprocidade completa do amor entre aquele que procura e aquele que é procurado. Expressa sua ligação pessoal. Agora eu vou chamar a tua atenção para mais uma coisa aqui. O mesmo termo, o conceito presente utilizado para falar de amor, apresenta uma equivalência na tradução do hebraico para o grego, a palavra ágape. Vocês já ouviram bastante, né? O amor sacrificial, o amor de Deus para os seus e que existe na vida daqueles que são de Deus. O povo de Deus ama porque é amado. O que é que as Escrituras nos dizem por meio do apóstolo João? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. João 14:21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, parece que os textos foram escritos no mesmo tempo. A ligação aqui é muito clara. Quem ama obedece ao Senhor, vive pelo temor do Senhor. A sabedoria exige uma natureza transformada, aquilo que Jesus chama de nascer de novo. E aqueles que amam são, por definição, os que procuram com diligência. Nós fomos amados, aprendemos a amar, e Ele nos responde com amor novamente. Isso é maravilhoso. E Ele vos amou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E diz também que esses que buscam encontrarão e serão agraciados com o tesouro da sabedoria, com mais atributos. E quais são esses atributos? A partir do verso 18, riqueza e glória. Juntas aqui, essas duas expressões indicam bem-estar material, que dá ao indivíduo dignidade e importância social. E aqui você precisa entender que riqueza não é um problema nas Escrituras. O problema é o amor à riqueza. É o não contentamento com o que Deus dá. Então a Bíblia está falando de bens duradouros. Antes, no Antigo Testamento, era escrito como bênção mesmo. Agora, com o tempo, a bênção material foi sendo colocada de lado como algo secundário, relegado. Ficou claro que o verdadeiro tesouro tem aquele que tem a Jesus. Ficou claro que o verdadeiro tesouro é aquele que pertence ao reino dos céus. Que mais importante do que você buscar ouro e prata e querer ouro e prata vinda de Deus, é você querer ser um servo de Deus, se parecer com Jesus, colocar na tua vida e refletir as belezas de um servo do reino de Deus. Mas aqui é dito que a sabedoria dá riqueza e glória. O que mais também? Justiça. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo. Aqui existe dois termos para se referir a justiça e juízo. Um fala de um tipo de justiça que obedece leis, que é fiel a leis. E o outro fala de um tipo de justiça que é fiel a relacionamentos. E a sabedoria diz: comigo habita essas duas justiças. Comigo habita a justiça da obediência e a ética no relacionamento. Está comigo. Então, se você quer, está comigo. E é por isso que no verso 21 diz que ela tem para dotar de bens os que a amam e enche os seus tesouros. Observe que o verso 17 é praticamente idêntico no seu começo aqui com o verso de número 21. Nós temos um inclusio que traz essa ideia geral aqui. E a sabedoria tem para doar. Por quê? Porque tudo isso aí vem o verso 19, que é o ponto central desse inclusio aqui. O meu fruto é melhor do que o ouro. Melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ou seja,
tudo que eu tenho é mais precioso do que qualquer riqueza que existe. E a sabedoria tem para dar. Foi a mesma coisa que ela começou a falar lá no verso 10 e também no verso de número 11 e agora se expande. Agora observe uma coisa: sabedoria exige ser ativo. Porque a sabedoria está dizendo: aqueles que me buscam encontrarão. Por quê? Porque existe essa ideia na literatura sapiencial antiga que a sabedoria deve ser buscada e encontrada como uma espécie de tesouro. A mensagem não tão implícita é que os leitores precisam ir até a sabedoria, buscar a sabedoria para tê-la. E diferente da mulher adúltera, descrita aqui nos capítulos anteriores, e que é uma expressão do mundo sedutor lá fora, que está nas esquinas buscando aqueles que são incautos para matá-los e levá-lo à morte. A sabedoria traz apenas aquilo que é benéfico. Jesus traz aquilo que é benéfico. O mundo não pode dar aquilo que é benéfico para o homem, mas Jesus sim. Ah, meus irmãos, Jesus não apenas anda no caminho da justiça, mas Ele mesmo é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não apenas dota de bens os que amam, mas Ele mesmo é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. Ele não apenas concede os tesouros da terra, mas presenteia com os tesouros dos céus acima de tudo. Como, por exemplo, a bondade, a paciência, a redenção, a misericórdia, a força espiritual e tudo aquilo que vem do Senhor são as nossas maiores riquezas. E nós devemos ir aos pés da sabedoria. Nós já temos por causa dele, mas devemos buscar a cada dia mais. E eu pergunto: você tem andado de mão dadas com a sabedoria? Você é governado por ela? Tem buscado prazer e recompensas na sabedoria? Meus irmãos, entendam uma coisa: o mundo precisa de pessoas sábias. O mundo precisa de pessoas que têm a comunicação dos atributos da sabedoria na própria vida, porque esse mundo está perdido. Esse mundo é corrupto, como nós falamos, mas é um mundo pobre. É um mundo onde as pessoas elas estão constantemente atrás do tesouro dessa terra, mas estão perdendo a sua vida por outro lado. Famílias destruídas, corações, cabeças, tudo destruído em nome de um pseudo sucesso, que é conseguir bens materiais, fama e qualquer outra coisa. E como nós podemos levar então o evangelho, a verdade a este mundo, mostrando que somos pessoas sábias, mostrando que a verdadeira sabedoria só tem quem tem a Cristo Jesus e nada mais. E é aqui que nós formamos pessoas sábias. É na igreja, aonde se prega o verdadeiro evangelho, aonde nós buscamos a glória de Cristo, aonde nós buscamos crescer para a glória do Senhor. Não para ficar aqui dentro, eu vou insistir nisso quantas vezes for necessário, mas para sair por essas portas e dizer ao mundo: Jesus é rei, e nós o servimos da maneira correta. E é assim que nós devemos, meus irmãos, levar a sabedoria do Senhor. A sabedoria tem atributos, e são atributos comunicáveis. São atributos que capacitam o homem para governar com justiça e também com discernimento, mas também para prosperar com fidelidade e retidão para aquilo que realmente importa. E falando de Cristo como centro de todas as coisas, neste momento nós vamos celebrá-lo e lembrá-lo ainda mais por meio da ceia do Senhor.